era muito comum, um problema em cidades como Paracatu era a falta de água. E era muito comum aqui no centro histórico, nessa parte onde nós estamos, que houvessem chafarizes para fornecer água para a população. Só que esses chafarizes, com o passar do tempo, eles foram destruídos, né, se perderam. E em 1999, de 1999 para 2000, o prefeito, sensibilizado com os 500 anos da história do Brasil e também com os 200 anos de Paracatu, ele decidiu contratar um artista, no caso Fábio Ferrer, para poder fazer um tributo a esses 200 anos da história de Paracatu. E esse tributo vem na forma do chafariz. Então, o chafariz é inaugurado nos anos 2000. Né, mas faz uma referência e é um tributo aos antigos chafarizes, à história colonial de Paracatu, do século XVIII, da época da descoberta do ouro. Então, essa é a importância, entende? Porque é um chafariz que faz referência a esse passado da cidade, a esse passado do período colonial. A data, você pode observar que lá está escrito assim, olha, Vila de Paracatu do Príncipe. E no escudo, que é uma estrutura de ornamentação que está trabalhada no chafariz, tem a data de 1798. Essa data de 1798 é a data em que Paracatu deixa de ser Arraial de São Luís e Santana das Minas do Paracatu, esse era o nome do arraial, e ele vai ser elevado à condição de Vila de Paracatu do Príncipe. Então essa é a data, 1798, o que dá os 200 anos de comemoração e do tributo que foi feito a Paracatu por meio da construção de chafariz. A mulher que está lá em cima, que é chamada pelo Fábio Ferrer de Traiana, ela faz uma referência às mulheres de Paracatu. Em geral, nós temos a figura aqui da mulata fidalga, que, segundo a lenda contada, houve um tempo em que ela, dono de muitas pessoas escravizadas, ela conseguiu reunir uma boa quantidade de ouro, derreteu esse ouro, fez ele ficar em forma de um cacho de banana e enviou para a rainha de Portugal, a Dona Maria I, para que ela recebesse um título e conseguisse entrar numa igreja. Né? Sendo ela mulata, ela não poderia entrar, por exemplo, na igreja de Santana, que era uma igreja de brancos. Então, se a rainha se sensibilizasse e desse para ela o título de fidalga, e fidalga significa uma bem-nascida, uma pessoa que tem assim, olha, um berço nobre. Então, com esse título, ela poderia entrar em qualquer igreja que ela quisesse. Então, ela envia para a rainha esse presente, que seria esse ouro no formato de um cacho de banana, e sensibilizada, a rainha então eleva Paracatu, de arraial para vila. E o que significa isso aqui na prática da cidade? Na prática, a gente teria um juiz, a gente teria uma espécie de vereadores, não seria bem vereadores, mas é algo parecido com isso, algumas pessoas que vão administrar a cidade. Então, enfim, isso é o que conta a lenda, tá? Mas na verdade ela eleva Paracatu à condição de vila por outros motivos, não por esses, que a gente pode contar depois. Mas essa é a data, esse é o significado da data que está lá, 1798, o momento em que Paracatu se torna uma vila. E aquela mulata lá em cima, a gente precisa assim, fazer uma reflexão crítica acerca dela também. Em geral, as mulheres na história do Brasil, na história da cidade, elas são vistas sempre do ponto de vista da sensualidade, entende? Então elas estão em geral, elas estão com o peito de fora da roupa e elas sempre esboçam um sorriso, como se elas estivessem sempre à disposição das pessoas, entende? Como se os corpos dela fossem sempre o lugar do prazer. Então a gente precisa fazer uma reflexão crítica em cima dessas figuras coloniais que reforçam essa ideia de que a mulher é simplesmente um lugar de prazer, entende? Isso a gente precisa questionar. Então assim, os dois símbolos que você me perguntou são esses, né? O da data, elevação de Paracatu à condição de vila, e o da mulher, dessa mulata que está ali em cima, a gente precisa até questionar esse termo, faz referência então às mulheres chamadas também de aguadeiras, que eram aquelas que iam buscar, por exemplo, nos seus baldes, águas lá nos chafarizes daqui de Paracatu, levar para suas casas. Então tinham também o papel dessas mulheres aguadeiras, né, que faziam esse transporte da água aqui.